Olá a todos. Vamos, em nome do Senhor Jesus, iniciar o estudo da introdução e do primeiro tópico da lição 8. O tema de hoje é dons espirituais. Texto para memorizar, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Pensamento central diz: a perfeição da igreja não depende de cada membro ser moldado exatamente da mesma forma. Deus pede que cada um ocupe o devido lugar, que assuma a própria posição para fazer a obra que lhe foi designada, de acordo com a habilidade recebida. Vamos ao primeiro tópico, a fonte divina dos dons. Pergunta A: como o apóstolo conecta o Espírito Santo aos dons espirituais? Vamos refletir lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4 a 9. Diz o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha a conexão. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Vamos ao pensamento inspirado que diz, para complementar: hoje Deus capacitará homens e mulheres com poder do alto, assim como dotou aqueles no dia de Pentecostes, ouviram a palavra da salvação. Mas agora o seu Espírito e a sua graça estão disponíveis a todos os que deles precisam e que nele confiam. Precisamos confiar em Deus para receber o Espírito do alto, os dons do Espírito. Então vamos agora à pergunta B. Quais são os principais objetivos dos dons na Igreja de Deus? Quando o Espírito Santo dá dom para um, para outro, para cada um dá um dom diferente, há um objetivo. Não é aleatoriamente que esses dons são distribuídos. Vamos ver os objetivos? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 3, diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Anátema na tradução, é maldição, excomunhão. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Olha o versículo 17. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, se Deus vê a necessidade do dom de línguas, será dado o dom de línguas, como foi dado aos apóstolos no passado. O dom de curar, Deus dá de acordo com a necessidade. Em Efésios 4, a partir do verso 11, ainda diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e a outros para evangelistas, e a outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Olha aqui mais um objetivo: aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Há varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então é para o nosso benefício, para que possamos nos aperfeiçoar, na unidade cristã, para que a obra de Deus possa avançar, para a salvação de almas, para o que for útil. Então tem um objetivo quando Deus designa dons para cada um. Vamos ao pensamento inspirado que diz que Paulo declara que os dons e manifestações do Espírito foram postos na igreja
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, como acabamos de ler. Então, aqui são alguns objetivos, né? Que cheguemos à unidade da fé, que nos aperfeiçoemos em Cristo, né? Até que cheguemos a varão perfeito. Deus promete os dons do Espírito a cada crente de acordo com a necessidade de cada um, para a obra do Senhor. A promessa é tão forte e digna de confiança agora como nos dias dos apóstolos. Hoje ainda, os dons do Espírito estão sendo distribuídos. Um tem o dom de curar, outro tem o dom de evangelizar, do trabalho missionário, outro tem o dom de cantar, né? E assim os dons são distribuídos de acordo com a necessidade. E o que nós devemos entender? Que esses dons não são de nós mesmos, como diz o título do tópico, a fonte divina dos dons. Esses dons vêm de Deus, né? O Espírito Santo que nos reveste destes dons, para que possamos usar, né, para o que for útil, como diz lá em 1 Coríntios 12:7, para o que for útil, né? Se não tiver utilidade, esse dom não nos é dado. Que possamos aproveitar, né, refletir e pensar que dom que Deus tem me dado, né? Qual é o meu dom? Devemos refletir sobre isso e utilizar para a causa de Deus, para a salvação de almas, para o que for útil, como diz a Bíblia, né? Que não possamos enterrar os nossos talentos, como fez aquele servo mau que ganhou um talento e enterrou, nem no banco colocou para render juros. Que possamos utilizar os nossos dons para a causa de Deus, para a honra e glória de Deus. E lembrar que a fonte dos dons vem do alto, de cima, de Deus, Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa permanecer com todos. Bons estudos da lição. Amém.